Esse jogo de hoje pode definir o futuro de um desses dois gigantes, cara. Vasco ou Corinthians, quem perder esse jogo de hoje vai se colocar num seríssimo risco de rebaixamento. Mas tem outras coisas nesse jogo que a gente precisa considerar, cara. Fala, meu irmão, meu nome é Diogo Cunha, esse aqui é o Torcedorismo, que você seja muito bem-vindo. Esse é um canal sobre futebol brasileiro. Eu criei esse ano, então ainda tem muita coisa em construção, você tá vendo o cenário aqui. Tô melhorando aos poucos, vão vir novos projetos pro ano que vem, mas nesse ano ainda tem muita coisa boa pra gente falar sobre futebol. Aqui você vai receber muita notícia, muita análise, então você encontra o canal certo sobre futebol brasileiro. Se inscreve se você curte o nosso futebol, já deixa o seu like pra gente falar sobre esse jogo de hoje. Cara, primeiro jogo que vai abrir a 36ª rodada do Brasileirão e é um confronto, meu irmão, de gigantes do nosso futebol e numa briga direta contra o rebaixamento. Quem diria que nós teríamos esse confronto a essa fase do Brasileirão e que seria contra o rebaixamento, né? Vasco e Corinthians jogam hoje uma decisão nessa briga aí para não cair. O Vasco, galera, tá vindo numa sequência muito boa, tá fazendo um excelente segundo turno depois daquele primeiro turno ridículo. O Vasco se recuperou como muito pouca gente esperava que fosse se recuperar. E é por isso que o Vasco hoje se encontra fora da zona do rebaixamento, porque vem muito bem, tá com mais de 70% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Para quem vê o Prisma sabe do que eu tô falando. O Vasco tá a 6 jogos sem perder no Brasileirão, tá? Vive um momento espetacular em pontuação, tá? Em pontuação o Vasco tá conseguindo trilhar um bom caminho, mas assim, esse aproveitamento ainda não foi o suficiente para salvar o Vasco de qualquer risco de rebaixamento, né? O Vasco hoje tá ali na porta, tá na portinha, o 16º tá na porta da zona do rebaixamento, tem só um pontinho de diferença pro Bahia, que está dentro da zona do rebaixamento e vai para o jogo de hoje com tudo que tem de melhor, né? Obviamente a gente vai discutir aqui sobre os desfalques por conta de cartões, né? Mas, por exemplo, o Rossi, que não jogou o último jogo porque estava suspenso, né? Tinha sido expulso no jogo contra o Cruzeiro, vai poder voltar, deve ser titular nesse jogo de hoje. Jair volta também, vai ser importante o Jair voltar, porque o Marlon tá suspenso para esse jogo. O volante, moleque da base do Vasco, não vai poder jogar, jogador importante, tá fora por suspensão. Quem tá fora, olha quanto zagueiro o Vasco tá como desfalque no jogo de hoje, tá? Olha só, Maicon, o Léo Pelé e o Bambu, esses 3 zagueiros estão fora do jogo de hoje, todos com o 3º cartão acumulado. Quem deve entrar nessa zaga é o Capasso, né? Eu sei que você, torcedor do Vasco, aí sente calafrios quando o Capasso entra, mas eu não acho ele um zagueiro tão ruim, né? Ele teve momentos aí desagradáveis ao longo da temporada, mas ele é um zagueiro assim que para um joguinho ou outro dá pro cara cobrir ali um espaço, né? Tapar um buraco ali, né? Não dá pra confiar o cara na temporada inteira, né? Mas eu acho que pro jogo de hoje, assim, dá pra ele ali fazer a função dele ali, sair disperser, tipo, que ninguém lembre do Capasso no jogo de hoje, né? Que ele faça um jogo tranquilo. Essa é a esperança do torcedor do Vasco, né? Os últimos 3 jogos do Vasco, não dá pra gente dizer que o Vasco fez um grande jogo, que é a atuação do Vasco. Por isso que eu falei que o Vasco, em questão de aproveitamento de pontos, está muito bem, mas em futebol já esteve melhor, tá? Os últimos 3 jogos não foram tão bons, né? Jogou pior do que o América Mineiro em São Januário e venceu, beleza? É isso que importa. Contra o Cruzeiro fez um jogo médio, mas também não mereceu vencer aquela partida. Talvez se tivesse tido um pouco mais de sorte naquele impedimento milimétrico do PEC ali, poderia ter vencido o jogo. E contra o Atlético Paranaense também fez um jogo dificílimo, né? O Vasco venceu uma vez na história na Arena da Baixada, faz mais de 15 anos. Então, assim, conseguiu arrancar um empate que é um bom resultado, tá? Esse empate manteve o Vasco fora da zona do rebaixamento. Foi um empate importantíssimo, né? Olhando do lado do Paulista agora, do lado do Corinthians, cara, o Corinthians se meteu numa crise para essa reta final de Brasileirão que, cara, ninguém esperava assim no início da temporada, né? Conforme a temporada foi se desenrolando, a gente viu que o Corinthians não ia andar, né? Que esse elenco todo que montaram não iria cumprir aquilo que se acreditava nele. Mas também, cara, se chegar nessa fase do Brasileirão, faltando 3 jogos, com sério risco de rebaixamento, cara, o Corinthians hoje tem só 3 pontos pro Bahia, 2 pro Vasco, que significa que se o Vasco ganhar hoje, passa o Corinthians. Então o Corinthians, que vai ali pra beira da zona do rebaixamento, pode até terminar a rodada dentro da zona do rebaixamento. Mas se o Corinthians for para esse jogo de hoje e vencer o Vasco, cara, aí
praticamente livra-se de qualquer risco de rebaixamento, não matematicamente, mas vai ficar muito tranquilo, né? O Corinthians vencendo o jogo de hoje fica muito tranquilo, vai a 47 pontos e aí, cara, só um desastre absurdo para um time ser rebaixado com 47 pontos. Então, a vitória hoje pode significar ali uma reta final de Brasileiro mais tranquila, né? Essa última semana de Brasileiro que nós teremos pela frente. O Corinthians vai entrar em campo sabendo que o empate não é um mau resultado. O empate mantém o Corinthians fora do Z4, né? Ninguém pode alcançar o Corinthians em caso de empate. Segura o Vasco ali atrás também, né? Mantém ali mais um time abaixo dele, o que seria uma coisa importante. Então acredito que o Corinthians vai entrar com isso em mente, né? O Corinthians vive semanas assim muito turbulentas, né? Teve eleição no clube, teve muito protesto, teve gente dando tiro pra dentro da sede, uma coisa absurda, né? Que, cara, todo mundo que gosta de futebol é contra violência no esporte, né? Torcer, protestar, a gente pode, né? Assim como a torcida do Corinthians também, cara, tá de parabéns. A torcida do Corinthians, pô, nessa goleada pro Bahia, fez um protesto pacífico, a torcida lá se reuniu na arquibancada e criticou pra caramba os jogadores. Isso eu achei muito maneiro, porque é merecido essa crítica aos jogadores. Pelo amor de Deus, o que esses jogadores, diretoria, comissão técnica, todo mundo tá fazendo com o Corinthians nesse ano é uma coisa absurda. A torcida tá coberta de razão. Vem com esse 5-1 pro Bahia na Arena Itaquera nas costas para enfrentar o Vasco. Então, assim, é um momento complicadíssimo do Corinthians, tá? Isso aí, cara, quando você vai marcar ali, né, lista de o que fazer para ser rebaixado, o Corinthians está marcando algumas ali perigosas, tá? Nessa reta final. Pro jogo de hoje, Mano Menezes não vai poder contar com o zagueiro Gil, também tá suspenso, então não vai pro jogo de hoje. É o único desfalque sério assim em relação ao último jogo contra o Bahia, mas o Mano deve trocar esse time aí, deve mudar, porque, cara, não dá para manter o mesmo time que tomou 5 do Bahia, né? Então, quando a gente pensa em retrospecto histórico entre esses dois gigantescos times do nosso futebol, com torcidas gigantes também, cara, já se enfrentaram 102 vezes na história do futebol brasileiro em jogos oficiais e, cara, é uma discrepância que eu não sabia, tá? Primeira vez que eu procuro sobre o histórico desses times, desse confronto. Do lado carioca, o Vasco da Gama ganhou 24 vezes e, cara, o Corinthians venceu 45, meu irmão, quase o dobro de vitórias do Corinthians. Então, assim, é uma freguesia, meu irmão, que, caraca, meu irmão, você vascaíno já deve estar ligado nisso, né? O Corinthians deve ser uma pedra no sapato do Vasco há um tempo, porque esse tanto de diferença de vitórias é uma coisa que marca a gente, né? Marca o torcedor. E em caso de empates foram 33, um número alto também, né? Mas tá dentro da média ali, não é a maioria. A maioria dos resultados vai pro Corinthians, tá? Amplo favorito se você for pensar em números históricos, que não entram em campo, até pesam um pouco, né? Porque nessa discrepância pesam bem de pouquinho, mas o que importa é o que está acontecendo no momento. E, cara, vou falar para vocês, esse jogo de hoje pode definir o futuro de um desses dois gigantes, cara. Vasco ou Corinthians, quem perder esse jogo de hoje vai se colocar num seríssimo risco de rebaixamento, mas tem outras coisas nesse jogo que a gente precisa considerar, cara. Como eu falei, cara, pro Corinthians, o empate não será o fim do mundo. Mantém o time fora da zona do rebaixamento. Vai manter o time com risco de rebaixamento? Vai. Mas, caraca, nesse momento, cara, o que importa é se livrar. Então, assim, empatar não é mau negócio. Vencer, pô, é o melhor dos mundos? Pô, óbvio, né? Vencer sempre é o melhor dos mundos. O Corinthians vai entrar pra vencer, mas sabe que, cara, vai chegar ali em determinado momento do jogo, se tiver com um empate lá próximo, o Corinthians vai se fechar e vai manter esse empate. A gente sabe disso. Pro Vasco, não. Pro Vasco, o empate pode significar entrar na zona do rebaixamento ao final dessa rodada e ir, faltando 2 rodadas pro final do campeonato, cara, com a corda no pescoço. Assim, o Vasco não pode cair de novo. O Vasco não pode cair de novo, tá no início de uma reconstrução do clube, acabou de virar SAF. Se cair, vai ser um baque muito grande pro Vasco. O jogo de hoje, o Vasco vai ter São Januário ao seu lado, a torcida já comprou todos os ingressos. Cara, confronto importante. O Vasco vai com certeza tomar a iniciativa desse jogo. O Vasco é um time que recuperou o seu centro, né? Não é um time tão nervoso como já foi lá no primeiro turno, que era uma coisa assim... o Vasco até jogava direito, mas alguma coisa andava errado e o Vasco degringolava completamente. Isso não acontece mais. O Vasco hoje em dia é um time mais centrado, sabe mais o que fazer, é um time muito mais bem treinado pelo Ramon Dias. Ainda é um time bastante limitado, cara. Sim, é um time limitado, mas é um time que sabe o que faz. O Corinthians, cara, não.
O Corinthians não é um time que sabe o que faz, não sabe atacar, não sabe defender, não sabe a hora de atacar, não sabe a hora de defender. O Corinthians anda uma bagunça. Quem viu o jogo contra o Bahia sabe do que eu tô falando. Cara, então assim, contra o Grêmio, foi um milagre vencer o Grêmio fora de casa. Eu acho que futebol por futebol, o fator casa. Então pra mim o Vasco é favorito pro jogo de hoje. Não é por muito, é um clássico de gigantes. O Corinthians tem ótimos jogadores tecnicamente que podem dar um Renato Augusto, né? Um jogador ali que pode decidir com um toque na bola. Então é possível que o Corinthians vença. Então eu dou só 3 raios pro Vasco, 2 raios pro Timão, mas eu considero o Vasco um favorito pro jogo de hoje. E lembra você que se você vai a esse jogo em São Januário, seja você torcedor do Timão, seja você torcedor do Vasco, filma lá a festa da sua torcida direto do estádio, posta nos seus stories e me marca, cara, porque eu vou repostar a festa de geral que me marcar, como eu sempre faço ao longo de todas essas semanas. Campeonato Brasileiro tá chegando ao final. Hoje eu lancei esse vídeo cedinho aqui pra você que tá vendo cedo aí. Esse vídeo, tu é muito guerreiro, um salve pra você. Coloca aqui nos comentários que tu tá vendo esse vídeo cedinho aí, porque vai sair daqui a pouco aqui no canal, lá no início da tarde, vai sair o Prisma da rodada 35. E aí você vai saber como é que tá o campeonato inteiro, né? E a gente ainda vai ter amanhã jogos valendo a liderança, vai ter briga contra o rebaixamento pra quem tá interessado nisso, cara. Vai ter muita, meu irmão, muita análise dessa reta final de campeonato aqui no Torcedorismo. Então você se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo minuciosamente. Deixa a sua curtida nesse vídeo. Não esquece, cara, isso me ajuda demais. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like. Muito obrigado por ter ficado até o final. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!